Hoje é domingo, 1º de outubro. Seja bem-vindo, outubro. Graças a Deus acabou setembro. Agora outubro é um novo mês e um mês decisivo para o Botafogo. Não vencemos em setembro, agora outubro será o nosso mês no Campeonato Brasileiro. Entra no ar nesse momento mais um giro de notícias. Precisamos falar novamente. É um assunto recorrente, mas o que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro vale um registro, mais um registro, antes da partida do Botafogo. Não vou falar depois da partida, vou falar antes. Com muita calma, escolhendo as palavras, porque a gente sabe como que funciona o futebol brasileiro e como que funcionam os responsáveis pelo nosso futebol. Roda a vinheta de giro de notícias que daqui a pouco eu tô de volta. A arbitragem brasileira é ruim, péssima, fraca. E vou colocar pra vocês, eu acho que hoje o grande adversário do Botafogo em relação à luta pelo título brasileiro chama-se arbitragem. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente pega, vou falar novamente sobre isso. E tem gente que vai falar que eu tô chato. E se você pensa que eu tô chato falando sobre arbitragem, não precisa assistir esse vídeo até o final. É porque eu vou ter que falar sobre isso. A arbitragem, ela prejudicou o Botafogo em 2 partidas consecutivas do Campeonato Nacional. Se nós não temos pelo menos mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, deva-se às arbitragens. Ah, Tef, Botafogo joga mal com o Bruno Lage, é um bando dentro de campo, esse técnico português é horrível. Você falaria isso se o Botafogo tivesse vencido o Flamengo no estádio Newton Santos, tivesse empatado com o Atlético Mineiro, tivesse empatado com o Corinthians? Eu não estaria falando isso. Estaria falando que o técnico tem um bom aproveitamento. As arbitragens, elas prejudicam. Elas mudam as suas avaliações e resultados. Ontem eu estava debatendo no grupo de amigos aqui no WhatsApp, na plataforma WhatsApp. E um grande amigo meu falou o seguinte, em relação aos jogos. Se o Botafogo meter 3 gols, a arbitragem pode prejudicar, que as coisas vão... Não tem nada a ver em relação à arbitragem. Um jogador expulso, ele muda todo o contexto de qualquer partida em relação ao futebol. Vou dar alguns exemplos no Campeonato Brasileiro, em jogos recentes. Ontem, nós estávamos tendo Cuiabá e Fluminense. O jogo estava bastante equilibrado. Era um jogo que o Cuiabá poderia vencer por ter um time titular contra o time reserva da equipe das Laranjeiras. Mas o jogo muda completamente após uma expulsão no final do primeiro tempo. E o jogo que poderia terminar 1-0 ou terminar empatado, termina 3-0 para a equipe do Centro-Oeste brasileiro. Outro jogo que aconteceu ontem, Bahia e Flamengo. O jogo estava bastante equilibrado. Você tem uma expulsão e o jogo muda completamente. O Flamengo tem mais posse, fica bem mais próximo de fazer o gol e acaba acontecendo. Botafogo e Corinthians. Botafogo estava dominando, era senhor da razão em relação a essa partida contra a equipe paulista. E o que acontece? O Botafogo tem o Marçal expulso, o jogo muda completamente, a gente acaba vendo a partida mudar. Hoje, muito mais do que qualquer técnico e qualquer jogador, quem pode definir uma partida são os árbitros. São os bandeirinhas, é o VAR. Ontem, na partida do Flamengo, nós tivemos alguns lances polêmicos. E eu venho aqui falar algo que eu falo muitas vezes em relação a esse tema. Enquanto você tiver o futebol indo para a interpretação, nós teremos sempre a arbitragem pendendo para algum lado, seja o time mandante, seja o time com camisa mais pesada, seja o time mais querido, aquele time que nunca é prejudicado. Isso acontece no futebol, desde que o futebol é futebol, desde que a gente vê as coisas acontecendo. E através desses erros, que eu não vejo que é premeditado, eu vejo porque os caras são ruins e eles são pressionados, até mesmo pelas torcidas, eles saberem quais times eles podem, digamos que não, esse time aqui, cara, não posso prejudicar esse time aqui não, porque se eu for prejudicar esse time aqui, as coisas vão ficar pesadas pra mim. Eles acabam inconscientemente tendo uma predileção para algumas equipes. Isso é do futebol, desde que o futebol é futebol. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. E se a gente pega as nossas partidas, teve o lance contra o Coritiba, lá no estádio Newton Santos, que se aquela jogada fosse em Coritiba, com certeza não teria sido marcado e o Coritiba teria feito o segundo gol. O único lance ali no Campeonato Brasileiro que eu vejo que o Botafogo foi não beneficiado, mas estar jogando em casa ajudou a gente. Porque se fosse o contrário, isso não teria acontecido. Aquele gol, o segundo gol do Coritiba à época, teria sido validado, não teria sido anulado como foi. Ontem no Maracanã, a não ser que o VAR me apresente uma nova imagem mostrando que o jogador do Bahia, o Gilberto, tocou no Bruno Henrique, aquilo pra mim não foi pênalti. Que também seja apresentada uma imagem que o Gerson não estava indo pra frente do gol, estava indo pro lado, que também seja avaliado. A minha preocupação com a arbitragem é muito grande. A minha preocupação com o que esses profissionais eles podem fazer em relação a mudarem jogos com apenas um lance
me deixa preocupado com o que pode acontecer em relação ao Campeonato Brasileiro. Eles são ruins, eles são muito ruins, eles são fracos, eles são péssimos, eles são péssimos. Repito aqui, não vejo que seja má intenção, é ruindade mesmo. É a mesma coisa se me colocar para falar sobre física quântica. Eu não sei falar sobre física quântica. E alguns ali não são capazes. Por exemplo, o Sávio Pereira Sampaio. Se você pegar, fizer uma pesquisa básica, você vai ver quantos jogos ele já prejudicou. Prejudicou no passado o Botafogo contra o Internacional, lá naquela expulsão bizarra que ele fez do Sampaio, onde a gente teve que jogar boa parte do jogo com um jogador a menos e a gente consegue aquela virada fantástica. O Klaus é péssimo. A Edna é péssima. O Flávio César Oliveira é péssimo. Eles são péssimos, eles são horrorosos. O Wilton Pereira Sampaio é péssimo. Infelizmente, esses caras, eles prejudicam as equipes e vão dormir tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Por isso que eu falo, nesses próximos 14 jogos do Botafogo, eu vou sempre ficar falando sobre isso aqui no canal, sim. Botafogo, ele não pode ser prejudicado. A gente pode perder até o título brasileiro por nossa culpa. Pelo Botafogo jogar mal algum jogo, pelo Botafogo ter uma atuação ruim, pelo Botafogo fazer nada dentro de campo. A gente pode perder o título, sim, dessa maneira. E vai ser culpa nossa. Mas perder o título por erros de terceiros, isso eu não vou admitir nem a pau. Não vou aceitar que isso aconteça. Irei sempre falar isso aqui no meu canal. Eu não vou deixar de falar. Se você acha que eu tô sendo exagerado, você não está falando dos erros do Bruno Lage, você só está falando da arbitragem, está esquecendo das coisas que estão acontecendo dentro de campo. Uma coisa não interfere a outra. Vamos colocar aqui para você que está falando isso. Se o gol contra do Marlon Freitas não fosse anulado, se o Bruno Henrique fosse expulso ali no final do primeiro tempo, o Botafogo perderia pro Flamengo? Possivelmente não. Se o gol do Diego Costa tivesse sido validado, o que você falaria? E o lance do Marçal, que na minha opinião é lance de expulsão, mas nós já vimos vários lances parecidos não resultarem em nada a respeito de expulsão, o que vocês falariam? O que vocês pensariam? A arbitragem, ela direciona o jogo da maneira que ela quer. Igual contra o Goiás. O Botafogo é muito melhor do que o Goiás. Tem tudo para vencer dentro de campo. Mas e se o árbitro, ele expulsar o jogador do Botafogo com 10 minutos no primeiro tempo? Quase de um lance duvidoso. O jogo muda, vira outra partida. Futebol hoje, essa situação de você ter 10, 9 jogadores, 10 contra 10, 11 contra 10, muda muito uma partida. Dificilmente o time com jogador a menos ganha o jogo. Dificilmente. Ou até mesmo empate. Porque você tem a questão física, a questão de outros atributos. Então, precisamos ficar atentos. Reclamem sim. Assistam jogos. Se você ver algum lance polêmico, fale, alerte. Porque o futebol brasileiro está sendo muito direcionado pela arbitragem. A gente viu recentemente o que aconteceu com o Palmeiras. São jogos que teve lances polêmicos favoráveis. Flamengo ontem foi, na minha visão, ajudado, beneficiado, como já havia sido em algumas outras partidas do Campeonato Nacional. Eu não vou aceitar que o Botafogo perca o título brasileiro em questões de terceiros. Então vamos ficar atentos. Amanhã, ficar de olho na arbitragem. Newton Santos, quem tiver, pressionar a arbitragem sim. Qualquer lance duvidoso, xingar, vaiar, protestar, porque isso faz a diferença. Jogar em casa, a arbitragem tende a ser sempre favorável. Tende, né? Às vezes não, mas tende a ser favorável para os times. Já que o futebol brasileiro está dessa maneira, vamos pressionar para que eles, na dúvida, pensem no nosso lado. Porque não dá para ser prejudicado e ver o que está acontecendo no campeonato e a gente bater palmas e achar que tá tudo bem. Tamo junto, gente. Precisava falar sobre esse tema de novo. Desculpem se eu tô sendo repetitivo. O que eu vi ontem, Flamengo e Bahia, cara. A gente vê como que os caras, eles sentem-se pressionados em relação ao que acontece no externo, torcida e outras coisas. Comentem aqui o que vocês acham, tamo juntos. Hoje não teremos almoço com o TF, volto ali por volta de 8h30, após a partida entre Red Bull e Palmeiras aqui no nosso canal. Valeu, fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu e fui. Tamo junto.